Pela primeira vez, né, brasileiros descobriram o cometa a partir de observações feitas no país. Batizado de C/2014 A4 SONEA, o corpo celeste foi visto pela primeira vez por Cristóvão Jacques, João Ribeiro e Eduardo Pimentel, astrônomos amadores de Minas Gerais. O projeto Astronomia no Vale do Aço gostaria de parabenizá-los por essa grande descoberta. E agora entrevistamos um dos descobridores, Cristóvão. Nós vamos começar com perguntas mais simples. Poderia falar um pouco sobre a sua trajetória pessoal, onde nasceu, onde estudou e profissão? Bem, boa tarde aí. Meu nome é Cristóvão Jacques, nasci em Belo Horizonte e me formei em engenharia pelo UFMG e depois eu fiz física também pela UFMG. Trabalhei no setor privado aí durante 25 anos e desde 14 anos eu pertenço ao Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, onde lá que eu aprendi basicamente toda a experiência que eu tenho aqui em astronomia foi basicamente aprendido aí com o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Em 1999, através dos observatórios do centro, lá na Serra da Piedade, eu não confundi com o Observatório da Serra da Piedade, onde tem o da UFMG. É um outro observatório chamado Vicrota. Nós começamos a observar asteroides e descobrimos 16 asteroides nesse observatório Vicrota. E a partir de 2004, nós implementamos um observatório controlado via internet aqui em Belo Horizonte, dentro da casa do nosso colega Eduardo Pimentel. E esse observatório ficou basicamente por conta de uma pesquisa que nós ainda estamos fazendo, que é a busca de supernovas, e onde nós descobrimos 15 estrelas supernovas. E a partir de 2013, nós começamos aí um outro observatório, um outro projeto, também controlado via internet, foi implementado em Oliveira, que fica mais ou menos a 150 quilômetros de Belo Horizonte, e cujo objetivo é rastrear e vasculhar e patrulhar o céu do hemisfério sul em busca de asteroides ou cometas que possam passar perto da Terra. Então essa é a trajetória. Beleza. Você falou aí que seu interesse pela astronomia foi com 14 anos, e então, como a segunda pergunta já disse, como você se tornou um astrônomo amador? O que te motivou a isso? Bem, como eu falei com vocês, com 14 anos, naquela época não tinha internet, a gente não tinha muitas informações, né? Então, eu via lá do quintal da minha casa a estrela d'alva, que na verdade é o planeta Vênus, e ficava muito intrigado com o brilho dela e com o movimento que ela realizava. Aí eu decidi comprar um telescópio e ver mais de perto aquela estrela, que na verdade era um planeta, né? E para minha surpresa, eu vi o planeta Vênus, ele tem fases que nem a Lua, então eu vi uma pequena luazinha e não consegui entender o porquê daquela luazinha. Então eu fui procurar entender do que eu estava vendo. Aí comecei a comprar livros, e na época também era muito raro ter um livro em astronomia escrito em português. O meu primeiro livro foi, não em português, foi em espanhol, um autor chamado Coman Solar. E assim que eu me tornei astrônomo amador. E pouco depois que eu comecei com a astronomia, eu entrei para o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, no ano de 1976, e estou lá até hoje. Bacana. E com o seu conhecimento de astrônomo amador, toda a divulgação que ocorreu sobre os seus trabalhos, fala para nós qual a diferença entre um asteroide e um cometa. Bem, um asteroide, ele tem origem desde a formação do sistema solar. São pedras que ficam orbitando o Sol em vários tipos de órbita, né? A maioria dos asteroides está localizado
entre as órbitas de Marte e Júpiter, e são pedras que podem ser conglomeradas de outras pedras, e pode ser rochas também, podem ser ferrosas, então tem vários tipos de formação de asteroides. E os asteroides podem ter aí asteroides pequenos de 5, 10 metros, até asteroides aí com 1.000 quilômetros, como é o caso de Ceres. Então a maioria fica localizada entre Marte e Júpiter. Atualmente existem mais de 500 mil asteroides que já foram descobertos, e esse número tende a crescer, mas não muito mais. E o cometa é um astro que tem, na verdade, uma pedra de gás congelado, né? A gente chama uma pedra suja de gás congelado, que tem vários tipos de órbita, né? Nós temos cometas periódicos, aqueles tipo o cometa Halley, que sempre passa por um determinado ponto de tempos em tempos. No caso do Halley são 76 anos, mas nós temos cometas periódicos aí como o Encke, que tem 4 anos de período. Então eles sempre estão passando de tempos em tempos perto do Sol. E tem outros cometas que passam uma vez perto do Sol e nunca mais voltam, que são os não periódicos. Ou então cometas também de mais longo período, de mais de 200 anos. E esses cometas, ao chegar mais próximo ao Sol, esse gás congelado que está no seu núcleo, ele se desprende devido ao calor do Sol e vira aquele gás que é um dos componentes da cauda do cometa. E a cauda do cometa, então, pode ser gás, constituído de gás, ou então poeira, que é expelido também do núcleo do cometa através do vento solar. Então, essa é a diferença entre o asteroide, que é uma pedra, né, sem constituição de gás, e o cometa, que é uma pedra de gás congelado. Beleza. Agora, Cristóvão, eu vou fazer uma série de perguntas em relação ao seu trabalho. A pergunta de número 4. O cometa foi detectado por um telescópio no Observatório Sonear, que acabou inspirando o nome do cometa. Poderia falar um pouco sobre esse observatório, onde fica, o que ele faz? Bem, esse observatório ele fica localizado perto de Oliveira, nos arredores de Oliveira, que é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte. E ele, basicamente, a função dele é ficar patrulhando o céu em busca de objetos que possam passar perto da Terra, de tal maneira que a gente consiga ter uma ideia se no futuro esses asteroides que forem detectados aqui no Hemisfério Sul, eles podem colidir com a Terra ou não. Então a função dele é essa, né? E o cometa, na verdade, ele não foi batizado de Sonia, que a gente chama, né? Porque nós quisemos, não. É porque existe uma regra da União Astronômica Internacional que diz que se, no caso, quando nós descobrimos o cometa, ele parecia um asteroide. Então, a gente reportou ao Minor Planet Center, que é o órgão que centraliza esse tipo de observação, como um asteroide. Só uns 2 dias depois que ele foi detectado como um cometa por um outro astrônomo italiano que observou através de um telescópio muito maior que o nosso e conseguiu observar características comentárias. Então, é por isso que ele tem o nome de Sonia, porque, na verdade, apesar de nós termos descoberto primeiro, nós não reportamos primeiro que ele era um cometa. Então, ele, pela regra da União Astronômica Internacional, o observatório que descobriu é que leva o nome do cometa. E, no caso, se nós tivéssemos detectado primeiro que era um cometa e aí assim reportado ao MPC, então possivelmente seria um sobrenome de um dos descobridores. No caso, poderia ser Jacques, no caso do Cristóvão Jacques, meu nome, poderia ser Ribeiro, no caso de João Ribeiro, ou poderia ser Pimentel, no caso do Eduardo Pimentel. Então por isso que ele chama Sonia, né? Na verdade, Sonia
significa Southern Observatory for Near Earth Asteroid Research, ou em português, é Observatório Austral para Pesquisas de Asteroides Rasantes da Terra. Então é isso aí. Como é, em linhas gerais, o processo que culmina com o descobrimento de um corpo celeste, como um cometa? Quais são as principais dificuldades de detecção de um asteroide ou um cometa? Bem, primeiro, nós buscamos os asteroides cometas em regiões que geralmente, aqui no hemisfério sul, basicamente não tem nenhum programa de busca que faz esse tipo de busca que a gente faz. Então a gente busca asteroides e cometas numa região do céu que os observatórios do hemisfério norte não conseguem visualizar, né? Então a gente faz esse complemento, né? E a metodologia para descobrir um asteroide ou cometa é você fotografar a mesma região do céu 3 vezes e separadas por um intervalo de tempo, né? No nosso caso, nós damos ou 10 ou 15 minutos de espaço entre uma imagem e outra, e assim o software consegue detectar se tem algum objeto se movendo nessa imagem. É um software específico para isso, desenvolvido também por outro brasileiro chamado Paulo Rovossa. Então, essa é a metodologia. E cometa e asteroide, às vezes não dá para, numa primeira olhada, você distinguir se é um cometa ou um asteroide. Então, o cometa, ele, quando está mais longe do Sol, ele começa a ter uma pequena, que a gente chama coma, né? Gasosa em volta do núcleo, que às vezes não é fácil de detectar. E às vezes parece um asteroide, que foi o caso desse nosso aí. Beleza. Ô Cristóvão, sobre a descoberta, existe algum detalhe peculiar que ocorreu na descoberta, algum fator de sorte ou até mesmo algo curioso que tem para falar para a gente? Bem, essa questão de sorte é você estar no local certo na hora certa, né? Então, na verdade, nós planejamos observar, vasculhar uma região do céu no dia, e no início da noite estava nublado, então o observatório ficou fechado durante 2 horas. Aí depois que o tempo abriu de novo, lá pelas 10h30 da noite, nós começamos a observar de novo, e um dos primeiros campos que foi observado foi justamente esse da descoberta. Então, por pouco aí, essa descoberta poderia não ter sido feita por causa das nuvens, né, que ia atrapalhar. É como você mesmo disse, está na hora certa e no local certo, né? Como se classifica o cometa C/2014 A4 Sonir quanto à sua órbita, cauda e período? Se é que já existem dados para isso. Não, atualmente é uma órbita parabólica, ou seja, é de um cometa que não periódico, né, que vai passar uma vez perto do Sol e vai depois se perder pelo espaço. E é um cometa que tem uma órbita muito inclinada e é retrógrada essa órbita, quer dizer, ela gira ao contrário dos objetos celestes do sistema solar. Então é uma órbita muito peculiar, né? Bem inclinada, cerca de 122 graus em relação à órbita da Terra, e ele vai passar perto da base da Terra, se não me engano, em outubro de 2015, quando vai passar 450 milhões de quilômetros da Terra. E ele tem que a gente chama de periélio, que é a distância mais próxima do Sol, cerca de 600 milhões de quilômetros, ou seja, ele vai passar entre as órbitas de Marte e Júpiter quando ele estiver no periélio do Sol. Então é um cometa assim, peculiar em termos por causa dessa inclinação e pelo movimento da órbita retrógrada que ele tem. Correto. O Sonir já detectou algum asteroide passando próximo à Terra? Se sim, quantos? Não, porque nós começamos o nosso programa de buscas aí de asteroides em dezembro, final de dezembro de 2003. Então, tem pouco tempo ainda
tem pouco tempo que ele começou a fazer a operação e ainda nós não tivemos oportunidade de descobrir um asteroide desse tipo. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante, ao meu ver e ao ver todo do Grupo Astronomia Vale do Aço. No Brasil, o ensino e divulgação científica de astronomia depende fortemente do trabalho de grupos de astrônomos amadores. Você poderia falar um pouco sobre sua visão sobre esse quadro? Olha, isso ficou muito evidente no Ano Internacional da Astronomia, em 2009, quando houve um grande movimento para divulgar astronomia, né, divulgar observações, divulgar as questões aí pertinentes à astronomia, e a maior parte das atividades que foram feitas no ano de 2009 foram feitas por clubes espalhados, mais de 200 clubes de astronomia espalhados pelo Brasil, e isso aí foi devido justamente aos astrônomos amadores estarem atuando nesses clubes, né? Sem a atuação dos astrônomos amadores, nada dessa divulgação seria possível. Então, nós tínhamos uma meta em 2009 de atingir pelo menos 1 milhão de pessoas, com observações, com palestras, e essa meta foi plenamente alcançada. Então, é devido a esses abnegados aí, amadores, espalhados aí pelo Brasil em diversos clubes, que conseguem penetrar e chamar a atenção do público para as suas observações, para os seus cursos e palestras. Tá? É óbvio que nós conseguimos reconhecer a importância do seu trabalho. Além da importância da descoberta, poderia falar um pouco sobre a importância do trabalho de astrônomos amadores para as pesquisas científicas profissionais? Bem, hoje os astrônomos amadores dispõem de tecnologia que antigamente não era disponível, e a gente consegue fazer uma pesquisa mais de ponta, né, do que conseguia fazer 20 anos atrás. Então hoje o astrônomo amador ele tem em mãos uma tecnologia que não tinha há um tempo atrás. E cada vez mais difícil e mais caro obter tempo de pesquisa em telescópios profissionais, porque esses tempos eles são divididos entre vários profissionais de diversas universidades que fazem projetos observacionais em busca de dados para compor seus trabalhos, escrever seus papers, escrever suas teses, né, de mestrado ou doutorado, e fica cada vez mais difícil você conseguir tempo, e também o tempo de telescópio hoje profissional é muito caro. Então, às vezes, o pessoal recorre a astrônomos amadores para complementar ou para obter dados de alguma observação que ele precisa. Eu vou citar um exemplo de um programa que eu participo, que também ele é liderado por astrônomos do Observatório Nacional, que é um programa de ocultações de asteroides transneptunianos. E esse programa, são vários astrônomos profissionais e amadores em conjunto que participam aqui na América Latina. Então, quando existe uma previsão de uma ocultação de uma estrela por um asteroide transneptuniano, ou seja, um asteroide que está bem distante, é feita uma campanha de observação, porque esses asteroides, essa ocultação, às vezes você não consegue prever exatamente aonde vai ocorrer, então tem que ter vários telescópios cobrindo o céu em diversas localidades para ver se pega essa ocultação. Então, esse é um exemplo que eu te dou, que existe uma colaboração entre o profissional e o amador. Mas não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, isso, infelizmente. Vou fazer uma pergunta que é muito de interesse do grupo. É o seguinte: você teria alguma dica para o iniciante que tem interesse em começar a se aventurar na astrofotografia? Dicas como equipamentos, softwares de imagem? Depende do tipo de astrofotografia que vocês querem fazer, né? Eu recomendo começar bem com um básico, que é
pegar uma câmera DSLR, né, ou seja, uma câmera digital, colocar uma lente de 50 milímetros, 100 milímetros de distância focal e começar fazendo fotografias do céu com câmera fixa, e através do software vocês vão somando essas imagens, e depois partir para um telescópio ou uma montagem que consiga fazer acompanhamento do céu. E aí começar a ter lentes maiores, né, lentes de 200, 300 milímetros, ou até mesmo telescópios montados em montagens equatoriais. Mas não é uma coisa assim, muito trivial de fazer, mas tem que começar realmente por baixo, com um equipamento simples, e depois vocês vão sofisticando, aumentando o tamanho da lente, e também pensando que uma montagem equatorial é fundamental para fazer uma boa astrofotografia. Existem também plataformas equatoriais que podem ser construídas. Existem vários projetos aí na net, só digitar no Google aí, plataforma equatorial, vocês vão achar alguns projetos que são simples de fazer, e que também você colocando uma máquina fotográfica em cima de uma plataforma, você vai conseguir fazer fotos bem interessantes do céu. Agora, a última pergunta da nossa entrevista. No exato momento em que você soube da confirmação pela União Astronômica Internacional, qual foi seu sentimento? Na verdade, nós já sabíamos que era um cometa, né? E, assim, existia uma expectativa, que às vezes você descobre um cometa, mas pode ser um cometa antigo que há muito tempo não é observado, né? Então foi uma grande felicidade para nós, para o nosso grupo, em um tempo assim tão curto, nós temos descoberto um cometa, que na verdade nós começamos a operar em 18 de janeiro, 18 de dezembro, e no dia 12 de janeiro nós detectamos esse cometa. E ele foi anunciado pela União Astronômica Internacional no dia 16, ou seja, menos de um mês nós já tivemos uma descoberta assim tão relevante, que era de um cometa. E agora nós estamos continuando nosso trabalho e esperamos mais descobertas, tanto de asteroides como cometas para o futuro. Agora a gente chegou ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer e parabenizá-lo em nome do Grupo Astronomia no Vale do Aço pelo seu trabalho, pela descoberta feita, e obrigado mais uma vez por ter nos dado essa entrevista. Agradeço mais uma vez em nome do Grupo Astronomia Vale do Aço e da Escola Cefet. Tá bom, eu agradeço aí o contato, é um prazer dar essa entrevista, e muito obrigado pelos cumprimentos. E um abraço a todos aí do Vale do Aço.